Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Iniciando mais um Abre aspas, na edição desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, agradecendo você que está conosco no Facebook da SP-Rio Mais e também no Facebook do jornal O Vale, transmissão simultânea em ambos os Facebooks. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da SP-Rio Mais, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje você confere a pesquisa Ibope para o governo do estado de São Paulo, apontando aí Paulo Scaff à frente de João Dória, dentro aí da margem de erro, e também o crescimento do candidato do PSB, Márcio França. O escândalo da farra das viagens de Taubaté completa 2 meses sem nenhum tipo de medida do legislativo lá da cidade. Dados do governo do estado contabilizam 24 vítimas de assassinato durante o mês de agosto, aqui na região do Vale do Paraíba. E no esporte, em noite para esquecer, viu? O basquete do São José perdeu em Franca e está eliminado no Campeonato Paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência nas transmissões aí do Facebook. Nós começamos a edição de hoje do Jornal Abre aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Que candidato tem batido mais e tem apanhado mais na corrida presidencial? Em tempos eleitorais de redes sociais a todo vapor, a BBC News Brasil publicou ontem um interessante levantamento encomendado à FGV sobre a guerra de palavras nessas eleições. Foram analisadas postagens dos principais candidatos no Twitter e no Facebook, para saber quem é o mais valentão. No último mês, o mais agressivo foi o tucano Geraldo Alckmin. Os alvos preferenciais foram Jair Bolsonaro e, principalmente, a chapa agora liderada por Fernando Haddad, do PT. Entende-se, o tucano não decola. O ex-capitão pode estar roubando dele os votos antipetistas. Alckmin tem a esperança de ir para o segundo turno no lugar de Haddad, que avança nas pesquisas. Ciro Gomes, mais ainda. Já no Facebook, o mais agressivo foi Jair Bolsonaro. O perfil oficial do candidato do PSL, líder das pesquisas e da rejeição, apresentou 33 posts, atacando outros atores políticos, colegas de partido, adversários, artistas, pessoas públicas. Ciro Gomes, do PDT, segundo o levantamento da FGV, tem buscado fazer a linha paz e amor. No Twitter, publicou apenas 2 ataques contra Bolsonaro e um contra Alckmin. No Facebook, só fez 3 postagens agressivas de um total de 27. Os mais atacados nas redes foram Bolsonaro e Haddad. Afinal, estão na frente, né? Ainda há muito o que se estudar sobre o assunto. Primeiro, se a agressividade nas redes é eficaz. Segundo, qual o alcance efetivo delas em relação ao voto. Essas eleições, como nunca, serão reveladoras e nos darão pistas do poder eleitoral dessa nova tecnologia. Como elas são capazes de eleger ou enterrar candidatos. Vamos permanecer então com o assunto das eleições 2018. Eleições 2018. Já que a gente aborda mais o cenário presidencial, mas antes vamos falar do Ibope, que divulgou ontem mais uma pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de São Paulo.
Na pesquisa, Paulo Scaff, do MDB, tem 24% das intenções de voto, seguido aí por João Dória, do PSDB, com 22%. Márcio França, do PSB, tem 12%. Luiz Marinho, do PT, 6%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tem 4%. E a professora Lisete, do PSOL, 2%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, Toninho Ferreira, do PSTU, Rogério Schecker, do Partido Novo, e Lilian Miranda, do PCO, possuem 1% cada um. Brancos, nulos, somam 18%, não sabem ou não responderam 7%. Também foi perguntado em qual candidato ou quais candidatos você não votaria de jeito nenhum. Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome e, por isso, a somatória ultrapassa os 100%. Vamos então a esses números. No índice de rejeição, João Dória lidera com 33%, seguido por Paulo Scaff com 19%, Luiz Marinho, do PT, com 18%, Major Costa e Silva, Toninho Ferreira, do PSTU, e Márcio França, do PSB. Os três contam aí com 11%. Rodrigo Tavares, professora Lisete, Lilian Miranda, com 8% cada, Marcelo Cândido e Rogério Schecker com 7%, e o professor Cláudio Fernando com 6%. Poderia votar em todos, 5%, não sabem ou preferem não opinar, 25%. O Ibope também apresentou um cenário para o segundo turno, com Paulo Scaff e João Dória. E nesse embate aí, nesse cenário, quem vence é o Paulo Scaff. Paulo Scaff venceria com 39% e João Dória com 23%. Pois é, eu queria registrar aqui, né, que os tucanos não precisam de inimigos, eles têm entre eles mesmos, né? Conforme informa o jornal Vale, Francisco de Assis Vieira, que é líder do PSDB na região de Pinda e Taubaté, apoia Márcio França e não João Dória. Então, há dificuldades por aí. Mas desde o começo, né, quando o João Dória se lançou, já tinha essa briga, essas rixas, enfim. Está complicado. A pesquisa Ibope de ontem também apontou os seguintes percentuais de intenção de votos para o Senado em São Paulo. Nos principais nomes aí que aparecem, Eduardo Suplicy, do PT, que busca a reeleição, né, ele estava afastado, na verdade, ele estava querendo voltar ao Senado, né? Ele tem 28%, Mara Gabrilli, do PSDB, tem 15%, também o mesmo percentual de Major Olímpio, do PSL, partido do candidato Jair Bolsonaro, e Mário Covas Neto, do Podemos, com 13%, o Ricardo Trípoli, do PSDB, tem 10%, e a Mauro Imagem, do PSB, né, a atleta Mauro Imagem, tem 9%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo, tanto a pesquisa para o Senado quanto para o governo do Estado, pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. O Ibope ouviu 2.002 eleitores de todas as regiões do Estado entre os dias 22 e 24 de setembro. Você viu, Rodrigo, que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, está questionando as imagens que a Mauro Imagem usa na sua campanha. Ela usa a vitória dela, né, no salto, né, a medalha quando ela ganhou a medalha de ouro, né, e o Comitê Olímpico Internacional diz que aquelas imagens têm propriedade. Então, tem problema por aí também. É briga de cachorro grande também, né? Com o comitê. Bom, falando do cenário presidencial e falando do cenário nacional também, né? A presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, disse não ver problema nenhum em uma eventual concessão pelo presidente de indulto ao ex-presidente Lula, tirando-o da prisão. Essa declaração foi feita durante uma entrevista pelo portal UOL, em que ela concedeu essa entrevista, e acontece após o candidato do partido à presidência, né, o Fernando Haddad, ter afirmado que, caso eleito ele for, não vai tirar Lula da prisão. Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba desde abril, em razão aí da condenação no processo do Triplex. E Gleisi, porém, acredita que ele tem que ser colocado em liberdade o mais cedo possível, segundo palavras dela.
Ela voltou a indicar que Lula seria alvo de perseguição e citou a situação de outros políticos, como o ex-governador do PSDB lá do Paraná, Beto Richa, que foi preso durante uma investigação e solto na mesma semana, sem considerar que, no caso de Richa, a prisão não é fruto de condenação após segunda instância. Há uma rixa entre a Gleisi e o Haddad, né? Quer dizer, eles precisariam urgentemente alinhar os seus discursos, né? E falando ainda do PT, termina hoje o prazo para o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, do Supremo Tribunal Federal, liberar para julgamento o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula contra a decisão que o condenou. No plenário virtual, o placar estava 7-1 contra Lula, mas Lewandowski pediu vista e o caso vai agora para o plenário físico. O candidato PDT, o Ciro Gomes, foi internado no final da tarde de ontem no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por um procedimento aí na próstata, segundo a assessoria de imprensa de sua campanha. Ciro Gomes chegou ao hospital acompanhado da mulher dele, a Gisele Bezerra, depois de voltar do Rio de Janeiro, onde cumpriu a agenda de campanha na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A assessoria da campanha informou que Ciro passou por um procedimento bem-sucedido e deve deixar o hospital até o final da manhã de hoje e participar do debate. Tem um debate que ocorre hoje, né, promovido aí entre os candidatos à presidência. Esse debate acontece às 5h45 da tarde, é promovido pelo portal UOL, Folha de São Paulo e pelo SBT. Aí está um horário diferente, né, Rodrigo? Porque geralmente... Bom que não termina tarde. Geralmente os debates são muito tarde da noite, né? E não é fácil acompanhá-los, né? Desta vez tem aí um debate no horário 17h45, que vai atingir, de alguma maneira, o público maior e um outro tipo de público. Deve acontecer entre uma novela mexicana e o Chaves, né? Nesse intervalo de tempo acontece o debate. Vamos falar sobre... Bom, a gente vai para o intervalo. Antes da gente voltar aqui, a gente vai agora focar mais no assunto regional, parando um pouquinho aqui com as eleições, né? Mas você permanece na audiência. Na volta do intervalo tem informações sobre a nossa região aqui do Vale do Paraíba. Também tem informações do tempo, como é que vai ficar o tempo aqui para o Vale. E também notícias do esporte, por isso permaneça conosco na audiência. Intervalo rápido, já que voltamos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quarta-feira, e vamos saber como vai ficar o tempo para toda a nossa região nesse meio de semana. E quem traz a informação direto da Tempo Vale é a Carolina Brasiliense. Olá, Carolina. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Nesta quarta-feira tem mudança no tempo aqui em São Paulo devido à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis. Com isso, o tempo ficará instável, com predomínio de céu nublado em todas as regiões e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Hoje as temperaturas continuarão elevadas e a máxima na Vale do Paraíba e a capital paulista é de 31 graus, 29 graus no litoral e 28 na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Carolina. Bom, vamos com notícias regionais, né? E vamos falar sobre uma operação da Secretaria da Fazenda que mirou o setor cervejeiro aqui em São José dos Campos. Quem traz o destaque é o repórter do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Bom dia, pessoal do Jornal Abre Aspas. O setor cervejeiro é alvo de fiscalização em São José dos Campos. A Secretaria de Estado da Fazenda investiga operações comerciais realizadas no setor de bebidas que indicam um suposto esquema para burlar o pagamento do ICMS para o Estado, o que pode ter causado um prejuízo de R$100 milhões em menos de 2 anos. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, de ontem, chamada Happy Hour, e ocorreu simultaneamente em 11 cidades de São Paulo, além de 2 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. No Vale, a operação foi deflagrada em São José dos Campos. O nome das empresas e estabelecimentos investigados não foi revelado. Segundo o fisco,
os agentes fiscais identificaram divergências na circulação da mercadoria correspondente àquelas indicadas nas notas fiscais. A suspeita é que, para driblar o pagamento dos tributos, as empresas envolvidas estejam simulando dois tipos de venda, uma interestadual e a outra devolução de mercadoria. É isso, um grande abraço, Xandu Alves, Jornal Abre Aspas. Já viu algum setor que não tenha maracutaia? É complicado. Tá difícil, né? Tá difícil. Olha, no final da tarde de ontem, 2 balsas que faziam a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo, colidiram no canal. De acordo com testemunhas, as embarcações elas trafegavam em sentido contrário uma da outra quando se chocaram. Você vai ver agora imagens de um dos que estavam, né? Imagens de um dos internautas que estavam no local e mostrando que a FB-29, uma das balsas, navegava sentido Ilhabela-São Sebastião, enquanto que a FB-25 no sentido inverso. Ao perceber que as embarcações iriam colidir, os usuários começaram a gritar para chamar a atenção aí da tripulação, que conseguiu minimizar o impacto. Até o momento não houve registro de feridos. A dessa, que a empresa, você vê as imagens aí que foram divulgadas depois pela internet, né, do momento aí do pânico gerado aí pelas pessoas que estavam na balsa. A dessa, empresa responsável pelas embarcações, disse em nota que foi um acidente de natureza leve e afirmou que todos os passageiros desembarcaram em segurança, sem danos aos veículos ou às embarcações. Como é que não viu a outra balsa chegando no sentido contrário? Não, é inacreditável. O que a Dersa tem que se pronunciar sobre por que isso aconteceu. Cadê o piloto? O piloto sumiu. Pânico, né? Apertem os cintos. Tem esse filme, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Cadê o piloto da Dersa, na verdade, da balsa? Mas, enfim, uma situação que infelizmente gera uma certa preocupação, porque as balsas são constantemente utilizadas, né? Muita gente trabalha e precisa das balsas aí para se utilizar diariamente. Elas são fundamentais ali, né? E ainda tem esse problema além do problema de mau tempo, que atrasa, isso é tudo bem, né? Mas agora esse problema de segurança realmente fica aí. A dessa deu uma nota muito, muito simples, muito a gente frágil, quer saber, né, os motivos do acidente, né? Olha, a Vigilância Epidemiológica de Indaiatuba, ela investiga a suspeita de febre maculosa em 2 irmãs gêmeas de 2 anos e 8 meses que visitaram a avó aqui em São José dos Campos, aqui na zona norte de São José, e acabaram ficando doentes e elas estão com suspeita de febre maculosa. Elas ficaram na cidade durante os dias 7 e 15, entre os dias 7 e 15 de setembro. De acordo com a avó, que mora no bairro dos Freitas, ainda durante a visita foi encontrado um carrapato em uma das meninas. O animal da espécie conhecida como estrela transmite a doença pela picada. O bicho foi retirado e, de início, a menina não apresentou nenhum sintoma. Só depois é que ela foi apresentar. A outra gêmea só começou a apresentar os sintomas da doença 2 dias depois da irmã. Como não tinha sido encontrado carrapato nela, a família não suspeitou dessa doença. As meninas fazem um tratamento com medicação em casa, lá em Indaiatuba. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da cidade, o caso dessas pacientes está dentro das notificações para febre maculosa e, no momento, aguarda o resultado das amostras colhidas e enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, lá de São Paulo. O resultado, como sempre, deve ficar em torno de 30 dias. Se confirmado, o caso registrado com febre maculosa importado, será um caso importado de febre maculosa. A Secretaria de Saúde aqui de São José dos Campos foi procurada pela reportagem do Jornal Vale e informou que ainda não foi notificada, e a notificação só ocorre a partir da confirmação, do caso. São José tem 6 casos confirmados de febre maculosa. Desses casos, 5 pacientes que morreram tiveram o diagnóstico confirmado para a doença. Uma das vítimas acabou sobrevivendo. A gente está acompanhando aqui, dentro de 30 dias sai esse laudo, e espero que as meninas passem bem, e fiquem melhor o quanto antes aí dessa febre. Mas é importante, por exemplo, tem lugares em que há o predomínio de capivaras, que também tem o carrapato. A capivara não é a responsável pela doença, o carrapato que está nela ali, Então,
não tem essa onda de, às vezes, matar os macacos, por exemplo, que infelizmente tem essa mentalidade de muita gente, mas, enfim, é bom e importante quando você vai numa área de zona de mata, uma área, por exemplo, de parques, sempre tomar precauções, né, para evitar realmente esse tipo de doença indesejada aí. Portanto, o carrapato estrela é o principal transmissor dessa doença. Bom, o número de assassinatos registrados no Vale do Paraíba caiu 11,11% no mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados aí oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o balanço mensal divulgado pela Secretaria ontem, a região registrou 24 mortes entre homicídios dolosos e latrocínios em agosto. Em 2017, foram 27 vítimas, e vítimas de mortes violentas nesse mesmo período. Ao todo foram registrados 22 pessoas vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e 2 vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Apesar da redução de assassinatos, o índice acumulado entre janeiro e agosto deste ano já é 5,65% maior do que os números registrados no mesmo período do ano passado. Foram 243 homicídios dolosos e assassinatos em 2018. Já no mesmo período do ano passado foram 230. Entre as cidades aqui da região nossa, São José dos Campos, 4 pessoas foram assassinadas no mês de agosto, contra 5 do ano passado. Roubos também diminuíram, foram 273 em agosto desse ano, contra 263 em agosto do ano passado. Taubaté também teve um aumento, né, no número de assassinatos. Foram 5 nesse ano e 1 apenas no ano passado. E o roubo também caiu na cidade, né? Mesma coisa com relação a São José dos Campos. Foram 109 no ano passado e 93 no mês de agosto deste ano. E em Jacareí, os assassinatos diminuíram. 2 registrados no mês de agosto desse ano e 4 no ano passado. E o número de roubos de cargas aumentou nesse período. Foram 4 casos em agosto do ano passado e são 7 já neste ano. O que é importante registrar que a taxa de homicídios no Vale é o dobro da capital paulista, e isso está na manchete de hoje do jornal O Vale. A gente vem cobrando também, cada candidato que vem aqui também, a gente posiciona ele com relação ao combate, a gente fala do cinturão de segurança, que é uma das promessas do governo anterior e que alguns aí também defendem, né, uma integração maior da inteligência para melhorar esses índices. A gente precisa mesmo de iniciativas para melhorar e diminuir os índices de violência aqui no Vale do Paraíba, que estão bem altos. Todos falam em inteligência, mas na verdade a gente quer a inteligência já, né? Para agora. Dados oficiais do governo do prefeito Felício Ramute, aqui de São José dos Campos, mostram que os investimentos da prefeitura subiram 196% de janeiro a agosto deste ano. Os números foram apresentados pelo Poder Executivo no balanço das metas fiscais. A audiência aconteceu nessa semana na Câmara Municipal e revelou que nos 8 primeiros meses deste ano foram 68 milhões de reais. O valor é 195,9% mais alto que no mesmo período do ano passado, quando foram 23 milhões. Em 2018, por exemplo, estão contabilizados montantes de obras do empréstimo do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como a Via Cambuí, que custará em torno aí de quase 90,3 milhões de reais. Outra intervenção com verba do BID é o Arco da Inovação, a Ponte Estaiada, que deve custar 64 milhões de reais, mas que ainda não começou a obra. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, o José de Melo Correia, um dos principais motivos para a alta é que o ano passado foi um ano atípico, graças, segundo ele, às dívidas deixadas pela gestão anterior do prefeito Carlinhos Almeida, do PT. Em 2017, o governo Felício Ramute afirmou que Carlinhos deixou uma dívida de 306 milhões de reais aos cofres públicos. Na época, a gestão petista disse que deixou contratos de investimento em mais de 1,1 bilhão de reais e que, dos valores citados pelo PSDB,
que é o partido atual prefeito, 185 milhões de reais estão em empenho, ou seja, ainda poderiam ser cancelados. Na terça-feira, a equipe da gestão Calhinhos não foi encontrada, né, para comentar esse assunto. Mas a gente está aberto aqui para ouvir as explicações do ex-prefeito Carlinhos de Almeida. Completa 2 meses nessa quarta-feira o misterioso, a questão das medidas, né, o mistério, na verdade, sobre as medidas tomadas pela Câmara de Taubaté para apurar internamente o caso das farras das viagens, revelado em julho, né, no mês de julho, pelo jornal Vale. No dia 26 de julho, com base nas reportagens do jornal, o partido PSL solicitou que os parlamentares citados no escândalo tivessem os mandatos cassados por quebra de decoro parlamentar. Desde então, a reportagem cobra informações do Legislativo sobre as medidas tomadas para apuração da denúncia, mas não houve resposta. Essa semana, portanto, o jornal Vale procurou novamente a Câmara, mas a Casa não se pronunciou sobre o tema. Diante do regime interno da Casa, o primeiro passo é submeter a essa denúncia à Procuradoria Jurídica da Câmara para avaliação dos pressupostos de admissibilidade. Esse documento tem todos os dados necessários, aí, informações sobre o denunciante e sobre as supostas infrações. Em caso de não haverem os pressupostos de admissibilidade, a denúncia seria arquivada. Caso contrário, seria enviada uma cópia para cada um dos 19 gabinetes. Decorridos 5 dias, seria convocada uma sessão extraordinária para votar pelo recebimento ou não dessa denúncia. O caso, aliás, isso tudo está dentro do regimento interno da Câmara e não foi feito até o momento, né? Apesar da denúncia ser registrada, ser feita, o jornal Vale publicou essa denúncia dessa farra das viagens, onde alguns parlamentares, inflavam, né, as notas fiscais para ter um ressarcimento maior por parte do Legislativo e, portanto, por enquanto, nenhuma medida foi tomada pela Câmara. O caso ele é investigado pela Polícia Civil na esfera criminal e pelo Ministério Público também. O Ministério Público já recomendou que os 14 parlamentares envolvidos devolvam cerca de quase 15 mil reais aos cofres públicos referente a essas viagens e com essas despesas, né, irregulares. E ainda avalia se denuncia os citados por improbidade administrativa. Já a Polícia Civil avalia se os vereadores cometeram crime de peculato, ou seja, que é a apropriação de dinheiro público. E isso vai se desenrolando esse caso, já completou 2 meses. É capaz da gente levar um bolinho aí para os vereadores de Taubaté, até porque fica aí a dúvida. Até quando vai ficar essa dúvida sobre o procedimento que vocês vão adotar? Né? Internamente está lá no regulamento, no regime interno da Câmara. Qualquer denúncia feita precisa ser instaurado um inquérito, precisa passar por todos os trâmites. E até agora nada foi feito. Pelo menos o Ministério Público está atuando e acompanhando também. E a gente vai acompanhando esse caso lá de Taubaté. A Embraer disse ontem, a gente comentou sobre essa questão, né, do memorando que tira decisões importantes, né, o poder da Embraer de decisões importantes dessa joint venture, dessa nova empresa criada com a Boeing. E a Embraer disse ontem que não pode estimar um prazo para a conclusão das negociações envolvendo essa parceria com a Boeing. E disse ser incabível relacionar o processo eleitoral à combinação pretendida. Abre aspas. O objetivo das partes é fechar a operação com a maior brevidade possível. Entretanto, trata-se de processo complexo, no qual as partes vêm negociando os contratos que podem concretizar a operação, fecha aspas, disse a Embraer em um comunicado ao mercado, ao esclarecer notícia veiculada na imprensa. A reportagem do jornal Valor Econômico, da véspera, informou que as empresas tentam fechar o negócio antes de 2019 e que os executivos entendem que todo o processo seria retardado se a finalização ficar para o ano que vem. Até tem uma notícia aqui, Zé, que recentemente a Embraer ela fechou um acordo hoje, né, com a empresa aérea europeia Helvetic Airways, perdão, Helvetic Airways. A Embraer, junto com essa empresa aérea, assinaram um acordo de contrato para encomenda de 12 jatos. Esse acordo aí foi firmado lá em Zurique, na Suíça.
segundo a fabricante de aeronaves. E o pedido tem um valor de 730 milhões de dólares. Né? O contrato com essa companhia incluiu também o direito de mais outros 12 modelos, com a possibilidade aí de conversão de um outro modelo. Enfim, o modelo está em fase de testes, com entregas a partir de 2018. Então, o contrato fechado é de 730 bilhões, e se confirmada a venda, o acordo teria valor total de 1,5 bilhão de dólares. Segundo a Embraer, a Helvetic comprou as 12 aeronaves para substituir os 5 Fokker 100 e os 7 E190 da Embraer, em um período entre 2019 e 2021. E a Helvetic ela já opera, né? Ela já opera 7 E190 da gestão anterior de jatos produzidos pela Embraer. O primeiro voo do modelo europeu ocorreu em abril deste ano, e o voo foi operado pela Companhia Regional da Escandinávia. Então, portanto, há um contrato grande e importante para a Embraer junto com essa empresa europeia. Falando sobre economia, voltando aqui, permanecendo aqui no campo da nossa região, no noticiário regional, há algumas cidades aqui da região do Vale do Paraíba que subiram no ranking de empregos. Isso é um ponto positivo. Quem traz então a informação, e nós voltamos para a redação do Jornal Vale com o repórter Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Cidades do Vale do Paraíba sobem em ranking paulista do emprego. 14 das 25 cidades do Vale do Paraíba listadas no ranking paulista do emprego subiram de posição em agosto na comparação com julho. Os outros 11 municípios pioraram a colocação na lista. Jacareí foi a mais bem colocada em agosto, na 19ª posição do ranking, com 373 empregos gerados no mês. A listagem traz os 370 municípios de São Paulo, com mais de 10 mil habitantes, e é feita com os dados do CAGED. Em segundo lugar aqui na região ficou São José dos Campos, que está na 23ª posição da lista estadual, com 317 postos de trabalho abertos em agosto. Caçapava ficou na 32ª colocação do ranking, com 240 vagas de trabalho. E Taubaté foi a 41ª cidade no ranking paulista, com 183 empregos gerados em agosto. Lembrando que esses dados do ranking estadual são um pouquinho diferentes dos dados gerais do CAGED, que o Jornal Vale já divulgou, porque eles não são ajustados. Essa é a informação do Ministério do Trabalho. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Tudo bem, obrigado, Xandu, pelas informações. Outra notícia de momento também aqui, Zé, que a Polícia Federal ela cumpre na manhã de hoje em algumas cidades de São Paulo, e também mais uma operação, deflagrou aí mais uma operação da Lava Jato, né? E a informação que segue, por enquanto ainda não tem tantas informações aqui, mas tem algumas cidades envolvidas aqui na região do Vale do Paraíba. A gente está apurando aqui a informação direitinho, mas a ação dessa nova fase, da 55ª fase da Operação Lava Jato, que está ocorrendo agora pela manhã, ocorre em cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação foi batizada de Operação Integração 2, um dos alvos da prisão temporária é o empresário Luiz Abianton, que é, conforme o delegado lá de Londrina, no norte do Paraná. O empresário é primo do ex-governador Beto Richa, do PSDB, e até a última atualização não tinha sido encontrado. Realmente referente a esse caso do Beto Richa, né? O advogado dele disse que o cliente está em viagem ao Líbano, a passagem de retorno ao Brasil está marcada para outubro, enfim. O diretor da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias é alvo também de uma ordem de prisão preventiva. A investigação ela mira os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato em um esquema relacionado à administração das rodovias federais no Paraná e que fazem parte do chamado Anel da Integração. Os esquemas intermediados aí por essa Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias movimentou R$240 mil mensais em 2010 em propina, segundo o Ministério Público Federal. Ainda não tem a relação de quais cidades, que tem algumas cidades envolvidas da região do Vale do Paraíba, então a gente não tem ainda essa informação, mas o que procede é que essa operação está em decorrência, né, está ocorrendo neste momento, e a gente acompanha aqui as informações também ao vivo nessa manhã de
de mais uma fase da Operação Lava Jato. Intervalo rápido, nós vamos para o intervalo. Na volta tem mais informações regionais e também tem notícias do esporte, por isso permaneça na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência, muito obrigado. Interaja conosco pelo Facebook da SP Rio Mais e também pelo Facebook do Jornal O Vale. Antes de nós começarmos a falar do esporte, tem a situação do Pinheirinho, né? Ontem houve a reintegração de posse, houve o Pinheirinho não, né? A área ali de Jacareí está sendo chamada de o novo Pinheirinho, mas na verdade a região ali se chama Quilombo Coração Valente. É uma área que foi ocupada por famílias do movimento Sem Teto, né? Sem Terra. E antes houve uma reunião com o governo do estado, prefeitura de Jacareí e representantes das famílias para que houvesse essa saída de forma organizada, sem nenhum tumulto. E também o governo se comprometeu a cadastrar essas famílias nos programas habitacionais aí da CDHU. A reportagem, você vai agora acompanhar a reportagem da TV Câmara de Jacareí, já que representantes da Secretaria Estadual de Habitação do Governo do Estado e também vereadores da cidade de Jacareí se reuniram com os moradores para tratar sobre essa reintegração de posse determinada pela Justiça, e a TV Câmara de Jacareí acompanhou esse encontro. Funcionários da Secretaria Estadual de Habitação do Governo de São Paulo e 5 vereadores de Jacareí se reuniram durante 4 horas com uma comissão formada por alguns moradores do Quilombo Coração Valente para tentar barrar a reintegração de posse determinada pela Justiça para a última semana de setembro. Esses moradores temem que possa haver violência. A gente teme que aconteça a mesma coisa que aconteceu no Pinheirinho, né? Que é difícil acreditar na Justiça. Mas se acontecer a mesma coisa que aconteceu no Pinheirinho, vai ser bem diferente. Porque a gente não tem abrigo para ir, a gente vai se abrigar na rua, lá na frente da prefeitura, que não temos mesmo, nem temos lugar para onde ir mais. A senhora teme que possa acontecer o que aconteceu com o Pinheirinho, por exemplo, de invadir? Teme, mas sim, poderia até acontecer, mas eu acho que tenho certeza que com o Legislativo aqui junto, a Frente Parlamentar presente, a Secretaria do Estado de Habitação aqui presente, a Prolar, a parceria com o nosso prefeito, esse cenário tão cruel que foi aqui no município ao lado, não acontecerá aqui em Jacareí, com certeza. Olha, o poder público pode ajudar no sentido de informar o juiz de que esse aqui não é um problema policial, que não vai ser resolvido de forma policial, um problema social grave, que acontece no país inteiro, infelizmente, pela crise econômica, porque as pessoas não têm moradia, não há um projeto efetivo de construção de moradias aí no país inteiro, e é um problema social muito sério, muito grave, que não é um problema para ser resolvido então com polícia, mas assim com ações públicas, né? Os moradores puderam tirar dúvidas sobre a situação fundiária e conversar com os representantes do governo do estado. Para eles, a visita foi importante porque mostra a preocupação em, pelo menos, querer ajudar a normalizar a situação. O que não pode é a gente isolar e virar as costas, dizer que não existe o problema, porque o problema existe, né? E eu acho que é importante, é uma questão de políticas públicas que falta, né? Que tem centenas e centenas de famílias, são pessoas que muitas vezes não têm trabalho, né? E as pessoas hoje ela tem que escolher, né? Ou ela paga aluguel ou ela come, né? E as pessoas que estão vindo para cá são pessoas que preferem fazer o seu alimento no dia a dia e porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Essa é a situação, mas a gente vai ter certeza que vamos achar uma saída para melhorar a situação do pessoal aqui. E a nossa situação é essa, ó. Uns trabalham, outros fazem bico, construímos a nossa casa de madeira, mas construímos, somos felizes aqui, pelo menos o salário dá para ir no supermercado e fazer compra, né? Não vai pagar o aluguel. Então é isso aí, estamos felizes aqui sim. As famílias estão aqui, estão por absoluta necessidade, não tinham como pagar o aluguel, vieram para cá. Enfim, são moradores aí de Jacareí, de São José, que é aqui limite. Então essa é a situação. Eles, em caso de desocupação, eles não têm para onde ir. Esse é o problema. Então aí as esferas políticas têm que se juntar e tentar resolver aí de uma forma pacífica e salutar. O Quilombo Coração Valente
É uma área ocupada desde o começo de 2018. Cerca de 2.000 famílias vivem lá. Mas o local é particular, tem um proprietário. Assim, a principal reivindicação é entrar num acordo com o dono e acertar a documentação. Pois é, essa é a notícia da TV Câmara de Jacareí, não é? Agora, eu acho importante, se alguém quer entender o clima de tensão que existe lá no Quilombo, é importante dar uma olhada na matéria que a repórter Thaís Leite produziu para o jornal O Vale de hoje, onde, entrevistando famílias, ela mostra que há todo um movimento para resistir à desocupação. E aí que mora o perigo, né? Exato. Nós não queremos o que aconteceu com o Pinheirinho, né? Infelizmente foi uma coisa gravíssima, apesar de muitos minimizarem e a imprensa está exagerando, não. A gente viu imagens e acompanhou todo o drama, toda a violência ocorrida com o Pinheirinho. Essa questão, o terreno ele pertence a uma construtora, que é a Ricardo Empreendimentos Imobiliários. O advogado da empresa da Ricardo Empreendimentos Imobiliários disse que, por mais que a área esteja inativa, porque, na verdade, os moradores dizem isso, né, que o terreno pertence à construtora e que a área está inativa. Mesmo nessa condição, não anula o direito da propriedade. Então, por isso que eles estão pedindo a reintegração de posse. A Prefeitura de Jacareí informou que vai ajudar os moradores a desenvolver a proposta que deve ser apresentada ao governo estadual, mas disse que não tem condições financeiras de assumir qualquer obra. Realmente fica essa questão, as prefeituras não têm condições de arcar com políticas habitacionais. Muitas prefeituras não têm condições financeiras aí no orçamento para políticas habitacionais. As filas do déficit habitacional é muito grande na região nossa. Então, e fica-se muito essa questão, né? Essas famílias elas vão acabar furando a fila, fica toda essa problemática que tem que ser resolvida o quanto antes e não dá para realmente tolerar violência. No caso, são famílias, tem crianças, tem, enfim, idosos, são pessoas, né? São seres humanos que estão ali naquela área, naquele terreno. Então, portanto, a gente está acompanhando toda essa movimentação. Vamos falar de esportes. Mas uma notícia não tão boa assim, porque o São José está eliminado do Campeonato Paulista de Basquete. Na noite de ontem, em jogo único das quartas de final do estadual, o time da região foi simplesmente atropelado pelo Franca por 93-57, no tradicional clássico aí paulista da modalidade. Contra um adversário tecnicamente superior, né, diga-se de passagem, e que tinha também melhor campanha, a equipe de São José tentou aí, mas em nenhum momento conseguiu ameaçar os donos da casa e caiu no primeiro mata-mata do estadual. A disputa de 2018 marcou o retorno da equipe ao campeonato após 3 anos de fora. O time foi campeão em 2015 e, por falta de verba, não disputou as outras 2 edições. Fora do Paulista, o time comandado pelo técnico Paulo César Jaú agora vai ter 3 semanas para se preparar para a estreia do NBB, o Novo Basquete Brasil, onde a partida de estreia acontece contra o Pinheiros, em São Paulo, no dia 15 de outubro, às 8 horas da noite. Já os francanos voltam à quadra na quinta-feira, quando visitam Bauru pela semifinal do Paulista. As quartas de final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei começam hoje. Classificados para essa fase, os 2 times da região entram em quadra hoje à noite, já nessa noite. O atual tetracampeão, o Vôlei Taubaté, visita o Itapetininga a partir das 8 horas no ginásio Ayrton Senna, casa do adversário. A equipe do técnico Daniel Castellani, ele tem melhor campanha do que o rival e assim poderá fazer o segundo jogo em casa. A partida de volta está marcada para sábado, a partir das 6 horas da tarde, no ginásio do Abaeté, lá em Taubaté. Também na quarta, a partir das 7 horas, hoje o São José Vôlei tem um compromisso ainda mais difícil. Classificado em 7º na primeira rodada, na primeira fase, recebe o Vôlei Renata, de Campinas, dono da segunda melhor campanha no ginásio do SESI, aqui em São José dos Campos. O ingresso é solidário, é 1 quilo de arroz ou feijão. O jogo de volta será domingo, a partir das 9h30 da noite, lá em Campinas.
Muito bem, nessa fase os times se enfrentam em ida e volta, né? Caso haja um vencedor em cada jogo. Ao fim da segunda partida haverá o Golden Set, um set de desempate para definir o classificado. E tem os jogos de hoje da Copa do Brasil que define os finalistas do torneio. Corinthians e Flamengo empataram no Maracanã no primeiro jogo. Esta noite em São Paulo, o vencedor avança enquanto o outro empate leva a decisão para os pênaltis. No Mineirão, o Palmeiras entra em campo em desvantagem, pois perdeu para o Cruzeiro na ida. O time mineiro só precisa de um empate para ir à final. Já o Verdão tem que vencer, pelo menos vencer por 2 gols de diferença ou por um gol para tentar a vaga nas penalidades. Partidas aí, então, de hoje da Copa do Brasil, definindo os finalistas do torneio. É isso. Agradecendo a audiência, né, Zé? Obrigado mais uma vez pela companhia. Você vai falar do site novo? Podemos falar. Site novo com cara nova. Aliás, você é convidado a visitar o nosso portal sprriomais.com.br. Tá bonito, tá mais organizado com as notícias. Você encontra conteúdo regional, também conteúdo nacional, selecionado aí para você poder acompanhar as notícias. Tem vídeos, as colunas, enfim. E todas as edições do Abre Aspas. Né? Exatamente. Conteúdo completo na íntegra também você encontra lá no nosso site. Aliás, essa série de entrevistas com os candidatos que a gente está fazendo, em vários horários também, a gente recebeu vários senadores, candidatos ao Senado, ao governo do Estado, tudo está lá também no site, está reunido lá. Então, portanto, acessa lá, sprriomais.com.br. Zé, até amanhã. Até amanhã, Rodrigo. Obrigado pela sua audiência, a todos uma ótima quarta-feira e a gente se encontra amanhã, quinta-feira. Um abraço e até mais.